Com temperatura acima de 40 graus, 4 capitais brasileiras batem recorde de calor. E você vai ver também. Mãe quebra o vidro do ônibus para socorrer o filho que passava mal por causa do calor. Motoristas passam por ruas de fogo por causa dos incêndios no Pantanal. De cada 10 pessoas mortas pela polícia no Brasil, 8 são pretas ou pardas. E o Brasil volta a campo hoje para enfrentar a Colômbia e tentar se recuperar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, muito boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a onda de calor atingiu seu pico hoje após uma semana de temperaturas acima da média, de acordo com o IMET. 4 capitais brasileiras registraram temperaturas acima de 40 graus e bateram o recorde de calor. A massa de ar quente que atinge o território brasileiro manteve as temperaturas muito acima do normal no Sudeste, Centro-Oeste e partes do Nordeste e Norte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 15 estados e o Distrito Federal seguem em alerta de grande perigo. Nesta quinta-feira, os termômetros superaram os 40 graus Celsius em estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiânia e Manaus. O aviso meteorológico deve durar até o domingo. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, tem previsão de 39 e 37 graus, respectivamente, para o final de semana. As altas temperaturas registradas nos últimos dias são consequência da quarta onda de calor deste ano no Brasil. Apesar de ser um fenômeno comum na primavera, desta vez o evento está sendo acentuado por um El Niño intenso e pelos efeitos do aquecimento global. Olha só, e por causa dessa onda de calor, uma imagem dramática viralizou hoje nas redes sociais. Um vídeo que mostra o desespero de uma mãe enquanto seu filho passava mal dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Nas imagens, a mãe quebra a janela do ônibus da linha 342. O veículo pertence à aviação pavunense. A criança teve um mal-estar. O ar-condicionado do veículo não estava funcionando e as janelas não abriam. O vídeo, gravado por passageiros, mostra que pessoas chegaram a pedir que o motorista parasse e abrisse a porta. De acordo com a empresa, o veículo saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando, mas o equipamento apresentou problemas durante a viagem. E olha só, a gente acabou de ver aí essa cena dramática, como eu disse. E essa notícia que a gente acabou de ver mostra bem quanto é preciso, tomar cuidado, ter muita atenção com o calor, quando esse calor está muito forte, como tem acontecido. É importante lembrar que uma outra criança morreu nesta semana em uma van escolar. O garoto de 2 anos foi esquecido dentro do veículo e morreu por causa do calor na zona norte de São Paulo. Para falar mais sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar agora com um especialista. E olha só, nosso convidado é o médico cardiologista Sérgio Augusto Mesalira Martins. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. A gente que agradece, doutor. E nesses casos recentes que a gente acabou de mostrar, eles têm algo em comum. Ambos aconteceram dentro de um veículo. Então eu pergunto, quais os riscos e também os cuidados que devem ser tomados nos carros e também nos ônibus? Os veículos acabam tendo uma dificuldade de dispersar calor, né? E isso gera uma desidratação mais importante, pode ter uma dificuldade de controle da temperatura pelo corpo. Então, literalmente viram um forno, e com isso a temperatura elevada pode gerar alterações como desidratação, e começa a ter uma redução dos órgãos que acabam fazendo o sistema que funcione do corpo, e isso pode gerar arritmias e outros problemas que podem levar à coma e à morte. E, doutor, por outro lado, ficar exposto ao ar-condicionado por muitas horas dentro dos veículos
também pode ser prejudicial? Qual o alerta que o senhor faz para outro problema que deveria ser a solução? Na verdade, com esse calor, algumas coisas a gente precisa tomar um pouco de atenção, principalmente a hidratação. O mais complicado, quem mais sofre com esse calor são os extremos de idade, os bebês e os mais idosos, até porque eles não conseguem se hidratar sozinhos, muitas vezes porque não sentem a mesma sede que nós sentimos, muitas vezes porque não têm acesso à água como nós temos com facilidade, então eles são mais vulneráveis a essa desidratação. O ar-condicionado, se ele tiver com um filtro bem adequado, se ele tiver limpo e tudo mais, ele oferece um fator para redução de temperatura, que nesse calor seria benéfico. Problemas respiratórios com um filtro ou uma má higiene do sistema, isso também pode acontecer e tem que ser levado em conta. Então, os donos de carro ou até mesmo quem trabalha sob ar-condicionado tem que ter essa atenção com a manutenção do aparelho. Tá certo, doutor. Eu agradeço muitíssimo por essas recomendações, especialmente, quando o senhor fala em crianças e idosos, que são preocupações principais de todas as famílias. Eu agradeço muitíssimo. Nós acabamos de conversar com o médico cardiologista Sérgio Augusto Mesalira Martins. Muito obrigado pela participação, doutor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E olha só, nós vamos agora direto ao Rio Grande do Sul. Em Giruá, na região noroeste do estado, a noite de quarta-feira foi marcada por um temporal. Quem traz mais informações é a repórter Bruna Cantaluapi. Trago agora informações urgentes sobre a devastação ocorrida na região de Giruá devido ao violento temporal que assolou a área na noite passada. O ginásio poliesportivo da Esplendor Esportes foi completamente destruído pelos fortes ventos, resultando em uma tragédia. Durante o incidente, várias pessoas, principalmente aquelas praticando pádel, foram feridas. Infelizmente, uma mulher perdeu a vida e houve relatos de pessoas presas sobre os escombros. O hospital local está atendendo várias vítimas, algumas em estado grave. E os estragos se estenderam pela cidade, com relatos de casas destruídas, postes caídos, árvores derrubadas e coberturas de residências e galpões arrancadas. Neste momento, o município de Giruá encontra-se parcialmente interrompido na RS 344, devido aos estragos causados pela tempestade. E as equipes de resgate estão mobilizadas para auxiliar as vítimas e restabelecer a normalidade da região. Olha só, do sul a gente vai agora para o centro-oeste. No Pantanal, os efeitos do calor também estão sendo devastadores. Mais uma vez, a região está sofrendo com grandes incêndios. A rodovia BR-262 foi tomada por um corredor de fogo. Essas imagens impressionantes foram gravadas na estrada durante a noite e elas mostram o fogo consumindo a vegetação e a fumaça invadindo a pista. O incêndio foi registrado a cerca de 150 quilômetros de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Não houve registro de feridos. O número de focos de incêndio neste mês, olha só, é 5 vezes maior do que o registrado em novembro do ano passado. Mais de 3.000 focos foram identificados nos últimos 15 dias. E a gente muda de assunto para falar que de cada 10 pessoas mortas pela polícia no Brasil, 8 são pretas ou pardas. Os dados divulgados hoje são da Rede de Observatórios da Segurança. O estudo Pele-Alvo, a bala não erra o negro, foi realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, com base em estatísticas fornecidas pelas polícias do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, com base na Lei de Acesso à Informação. Dos mortos, 2.700 foram considerados negros, sendo pretos ou pardos pelas autoridades policiais, ou seja, 65,7% do total. Se considerados apenas aqueles com cor ou raça informada, este número sobe para 3.171. Os dados mostram que a polícia baiana foi a mais letal no ano passado, com 1.465 mortos.
Desses, 1.121 eram negros, ou seja, quase 95% do total. Esse número é bem acima da parcela de negros na população total do estado, de cerca de 81%, segundo o IBGE. O mesmo fenômeno é observado em outros 7 estados que informaram a cor ou raça de parte das vítimas. O estudo mostrou ainda que, neste ano, a Bahia ultrapassou o Rio de Janeiro no total de óbitos. Em terceiro lugar, aparece Pernambuco, com 631 mortes. Segundo a rede de observatórios, a 4ª edição do estudo demonstra o crescente nível da letalidade policial contra pessoas negras. Olha só, ainda falando dessa pesquisa que foi divulgada hoje, ela apresenta dados alarmantes no estado do Rio de Janeiro. Vamos então direto à capital fluminense com o repórter Anderson Nascimento, que traz mais informações. Kleber, uma pesquisa revela que uma pessoa negra morreu em decorrência de intervenção policial a cada 8 horas e 24 minutos no estado, no último ano. O Rio de Janeiro caiu da primeira para a segunda posição do ranking, embora tenha crescido o número total de óbitos de 1.214 em 2021 para 1.330 em 2022. Apenas na capital foram registrados 33,4% dos casos. Em seguida, vem a região de São Gonçalo, com 131 casos, e depois Duque de Caxias, com 129 na Baixada Fluminense. A maioria das vítimas tinha entre 18 e 29 anos. Os números reforçam a necessidade de políticas públicas de segurança mais efetivas para o estado do Rio, onde a violência só piora ano após ano. Além de uma segurança pública mais efetiva, uma fiscalização, que é consequência dessa segurança pública, uma punição e a observação para que cada um seja punido conforme o seu próprio crime. Não pode ser de forma tão fácil, Cometeu o crime e logo em seguida consegue a liberdade. Precisa pagar à sociedade pelo mal que fez. É com você. E veja a seguir, Brasil volta a campo hoje para tentar a recuperação nas eliminatórias da Copa do Mundo. E você vai ver também uma homenagem muito especial aos 65 anos do pastor Jaime Amorim. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando da guerra no Oriente Médio. Olha só, o chefe da diplomacia da União Europeia viajou para Israel com o objetivo de aumentar o envolvimento do bloco europeu nas negociações diplomáticas. As forças de segurança de Israel divulgaram imagens do ataque à casa do chefe político do Hamas em Gaza. Segundo os militares, a residência servia como ponto de encontro para as autoridades do grupo terrorista planejarem ações contra civis e soldados israelenses. Ainda nesta madrugada, o exército israelense diz ter destruído depósitos de armas e postos de observação do Hezbollah. O grupo extremista libanês vem atacando o norte de Israel desde os ataques de 7 de outubro, que fizeram 1.200 vítimas e deram início ao conflito atual. No que restou do principal hospital de Gaza, o Al-Shifa, falta oxigênio, água e eletricidade. Ontem, as forças de segurança entraram no complexo médico no que chamaram de operação direcionada contra o Hamas, e os soldados encontraram um centro operacional e armas do grupo terrorista. Durante visita a Israel, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, pediu que a região não se deixe consumir pelo ódio na guerra travada contra o Hamas em Gaza. Segundo Borrell, a União Europeia delegou a responsabilidade pela paz no Oriente Médio aos Estados Unidos. No campo diplomático, o Catar tenta negociar a interrupção dos combates por alguns dias, em troca da libertação de pelo menos 50 pessoas sequestradas pelo Hamas.
Bom, vamos falar de futebol agora. Em busca da reabilitação, a seleção brasileira enfrenta hoje à noite a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após perder a invencibilidade que já durava 7 anos ou 37 jogos nas eliminatórias, o Brasil ocupa a terceira colocação com 7 pontos, 5 a menos do que a líder Argentina. Já a Colômbia soma 6 pontos e está na quinta colocação. No último confronto, no mesmo estádio, as seleções empataram por 0-0. O Brasil não ganha em Barranquilha desde 2003, mas leva ampla vantagem no retrospecto do confronto. São 20 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. A seleção não tem 2 de seus principais jogadores nesta data FIFA. Casemiro e Neymar, machucados, desfalcam a equipe. Além deles, o goleiro Ederson e o atacante Gabriel Jesus também estão fora. O técnico Fernando Diniz deve optar por um ataque mais leve, com a entrada de Gabriel Martinelli, do Arsenal. No gol, Alisson retoma a posição. E no meio, quem ganha a chance é André, do Fluminense. A expectativa é pelo aproveitamento do garoto Endrick, do Palmeiras, de apenas 17 anos. Na Colômbia estão confirmados o meia Rames Rodrigues, do São Paulo, que está recuperado de um desconforto muscular, e o atacante Luiz Dias, que reencontrou o pai, liberado após 13 dias de sequestro. E quinta-feira é dia de Minuto Pet. Esse calorão bravo, né, que tá em São Paulo, no Brasil e no mundo. Tá quente, né, gente? Tá não? Enquanto isso, olha, fica aí curtindo a piscina, né? Tá bom, não vou parar de filmar. E como nós acabamos de ver aí no vídeo, os animais também sofrem com esse calorão. Não é mesmo, Carol? Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, com certeza, Kleber. Mais uma vez eu estou aqui trazendo esse alerta sobre a importância dos cuidados com os pets nessas épocas de muito calor. Legal, Carol. E por falar em cuidados, dá pra gente saber aí qual o momento que eles estão correndo risco? Então, Kleber, exatamente um momento a gente precisa ver no dia a dia saindo com eles, né? Mas hoje mesmo chegou até mim o caso de um gatinho que morreu pelo calor nesses dias. E é por isso, inclusive, que nós vamos conversar hoje com uma especialista que vai dar dicas importantes de como cuidar dos bichinhos. Nossa entrevistada é a veterinária Daphne. Boa noite, seja muito bem-vinda. Acho que a Daphne está na nossa escuta aí. A Daphne, doutora, agora sim, doutora Daphne, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigada, tô aqui, tô ouvindo. Primeiro, doutora, eu peço que você oriente os tutores a identificarem quando o calor pode estar fazendo mal para os nossos pets. Quais são os sinais de alerta, doutora? Pessoal, vamos estar atentos, então, à dificuldade de respirar, com a respiração, a salivação excessiva. Também é importante para ao caso de um andar tambaleante, vômitos e diarreias, sendo que o calor pode levar até a convulsão. E, doutora, aproveitando a sua valiosa participação aqui no nosso jornal, eu queria que a senhora desse algumas orientações de como as pessoas devem cuidar da hidratação e principalmente dos passeios dos pets nessa época. Então, vamos lá. Atenção aos horários, correto? Nós não podemos fazer passeio, gente, com uma temperatura tão elevada como nós temos nesse momento, desse alto verão, verão intenso aí, depois das 10 horas, e antes das 5 da tarde. Então, passeio sempre início da manhã e ao final da tarde. Além disso, o que nós podemos fazer para refrescar o nosso filho é manter a água sempre limpa e fresca, de preferência bem gelada. Nós podemos ofertar, então, gelinho de água de coco, picolé, né, esse picolé para cachorros, a gente pode fazer em casa, uma receitinha básica, a fruta com água, e assim, gente, lembrando, casinha de sol, vira um forno. Então, estar sempre atento em ter locais para que esse animal possa se abrigar do sol, certo? E sempre, sempre, sempre disponibilidade de água fresca, de preferência gelada.
Legal, doutora. Muito obrigada por essas dicas valiosas. Nós acabamos de conversar agora com a veterinária Daphne, que é especialista em animais domésticos. Até mais. O Minuto Pet fica por aqui. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Muito obrigado, Carol. E é isso aí. Quem ama, cuida, independente se faz calor ou se faz frio. Muito obrigado. É isso aí. E a gente hoje, celebra uma data muito especial. Isso porque em 16 de novembro de 1958, nasceu o pastor Jaime de Amorim Campos. São 65 anos de vida e boa parte dessa vida, dedicada à obra de Deus. E nós preparamos uma homenagem muito especial. Confira. Cristão bem-aventurado, bem-sucedido. Assim é a pessoa que crê na palavra de Deus e vive por ela. Aqui em Madureira estamos vivendo, porque Deus tem abençoado de uma maneira poderosa, como toda a igreja internacional da graça de Deus. Hello, my baby. Oi, paizinho. Feliz aniversário. Eu tô aqui para representar a parte da família e para dizer para o senhor que nós somos muito felizes, muito privilegiados em ter o Senhor na nossa vida, porque se hoje nós adoramos e honramos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi porque o Senhor nos ensinou. Meu amigo pastor Jaime, meu irmãozinho, já tem uns aninhos aí que eu estou orando para o senhor sempre, mandando a sua bênção, o seu aniversário. Aliás, desde que o senhor entrou na igreja antes, já orávamos, Dona Tereza ia lá buscar a oração pelo Jaime Bigusso, que virou agora o poderoso em Cristo. Olha, continue nessa fé, a sua missão é grande, que Deus abençoe você, fortaleça-se no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Parabéns, amor. Olha, em meu nome e em nome de toda a equipe do Jornal das 18h30, nós damos os parabéns ao pastor Jaime e agradecemos por esse trabalho que tem ajudado tantas vidas. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até amanhã.